Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Muitos assuntos discutidos na Câmara ao longo dessa semana. Vamos começar falando com os deputados Gustavo Frutti, que é do PDT do Paraná, e o deputado delegado Pablo, do PSL do Amazonas. Começar falando sobre essas mudanças nas regras eleitorais. Foram aprovadas aqui ontem, vão para o Senado. Para valer para as eleições do ano que vem, que são eleições municipais, tem que ser aprovados no Senado até outubro. Então, existe uma articulação para que haja pressa de votação lá no Senado. Deputado Gustavo Frutti, queria primeiro sua opinião. O que muda no dia a dia dos partidos, dos eleitores? O que foi de principal aprovado aqui hoje, ontem? Bom dia. Bom dia, delegado. São, acho que, 3 pontos. Primeiro, aumenta a possibilidade de utilização de recursos para a participação feminina. Isso é importante, é uma tendência, um tema discutido há muito tempo no Brasil na questão de gênero. Segundo ponto, e aí gerou uma polêmica, amplia a possibilidade de utilização do fundo partidário para finalidades que não constavam na legislação, como, por exemplo, o pagamento de advogados em demandas judiciais que envolvam partidos, dirigentes partidários e candidatos. E terceiro, retorna o tempo de rádio e televisão gratuito, aqueles 20 minutos, fora do período eleitoral, ou seja, no ano que houver eleição, esse tempo partidário não será utilizado. Esse projeto gerou um debate, gera uma polêmica, porque se tentou estabelecer outros pontos que não fazem parte deste projeto, como o volume de recursos para o fundo partidário e, principalmente, o que vai gerar muita polêmica, o volume de recursos para o fundo eleitoral para as eleições do ano que vem. Deputado Gustavo Frutti, esse dinheiro então ficou para discussão no orçamento, não é? Ouvi a opinião do deputado delegado Pablo, um destaque do PSL acabou aprovado nessa mudança. Como é que fica o texto, na sua opinião, deputado? Bom dia. Bom dia. O mais importante foi trazer o debate da reforma política que já se inicia nessa casa para os brasileiros. É uma demanda que as ruas trazem para dentro dessa casa legislativa, que é reformar a nossa política no Brasil, que já há muito vem sendo trabalhada de uma maneira ruim. E nós no partido apresentamos 2 destaques importantes. O primeiro deles aprovado foi para garantir a manutenção da lei da ficha limpa, proibindo, quer dizer, que pessoas que forem inelegíveis concorram na eleição. Havia essa mudança ali um pouco mascarada dentro da lei e o PSL apresentou um destaque suprimindo isso do texto. E outro ponto também muito importante que o partido apresentou e foi aprovado ontem foi o que permitiu que não houvesse a mudança desse recurso do fundo que vai para os partidos entre as siglas, garantindo que não haja essa promiscuidade com o dinheiro público e a gente sabe exatamente onde vai ser aplicado aquele recurso que é do povo. Deputado Frutti, o senhor falou sobre a questão da campanha na TV, aquela propaganda anual, 20 minutos para o partido. O senhor acha que isso faz diferença para a população hoje, que tem redes sociais, tem tantos acessos aos candidatos? Primeiro que é uma restrição e é uma reação muito forte com relação à política. Então é um tema que sempre vai gerar polêmica, sempre vai gerar insatisfação. A prática política ela tem que ser muito melhor do que qualquer modelo legislativo. E segundo, que essa calibragem de alterações no modelo partidário eleitoral não é algo exclusivo do Brasil. Nós vivemos num casuísmo. A cada eleição surge uma ideia nova como se tudo estivesse errado. É fato que as redes sociais hoje têm um papel preponderante, a eleição nacional demonstrou isto, mas no momento que se estabelece esse debate fora do período eleitoral, é justamente para provocar essa reflexão, mesmo que haja uma forte reação, uma reação negativa, não pelo modelo, mas pela prática política que foi se consolidando no Brasil, que gera um distanciamento. Hoje, a sociedade tem uma aversão aos partidos, há uma aversão a esse modelo convencional, tanto que nós vemos o que é bom, uma multiplicação de formas de participação, uma unidade em cima de causas, mas é necessário promover sempre o debate político para se procurar avançar, mesmo no momento extremamente desfavorável. Deputado delegado Pablo, essa presença dos partidos nas TVs pode ajudar a aproximar do eleitor? A gente sabe que ajuda a participação, ainda mais em estados da região norte, região nordeste, onde a internet ainda é bastante ruim, a questão da chegada dessa comunicação e da informação de cada candidato, utilizando as redes de comunicação convencionais, é importante. Mas é importante que esse parlamento não se furte de legislar isso aí no tempo oportuno. Como o deputado falou, nós vemos um casuísmo de legislação e esse intervalo que existe, a gente aprovar isso até o começo de outubro, é justamente para que não só o nosso parlamento tenha um obstáculo legal, para que a lei não fique mudando a qualquer tempo, mas para que a população também possa saber dessas mudanças, entender o novo processo e se a reforma realmente passar, que a gente tenha uma eleição em 2020 limpa e boa para a democracia e para o povo.
Deputado Frutti citou a questão de gênero, candidaturas femininas. Houve mudanças no texto aprovado que foi para o Senado, não é? Sim, há um aumento de 10% para 30% dos recursos destinados a esta programação, além de, evidentemente, já ter hoje o dispositivo com relação à cota de candidaturas, sejam masculinas ou femininas. De qualquer maneira, esse debate é necessário, nós temos que trabalhar pela inclusão, pelo respeito, pela igualdade, entendendo as diferenças, mas é fundamental, num processo de desigualdade, como a gente vê nos parlamentos, que haja um incentivo. E com isso se aumenta o volume de recursos para justamente incentivar e dar visibilidade à questão de gênero no programa partidário e também no tempo de rádio e TV. Deputado delegado Pablo, qual é a sua opinião do partido do PSL em relação a essa parte aprovada no texto? É importantíssimo o papel das mulheres aqui nesse parlamento, que cada dia mais cresce. Ele é de suma relevância ao nosso partido e todos os nossos parlamentares. Nós temos a maior bancada feminina do Congresso, o PSL possui hoje, a maior quantidade de mulheres presentes, eleitas nessa última eleição, e nós vamos fomentar, continuar trabalhando isso, continuar trabalhando políticas que tragam esse parlamento à pluralidade, que façam que isso aqui seja realmente aquilo que a Casa do Povo se propõe ser, que é a representação de várias categorias distintas, que é esse partidarismo aí de forma bem diferente, que é a cara do nosso povo brasileiro. Bom, o deputado delegado Pablo disse que agora voltou à discussão da reforma política no plenário, na Câmara. O Congresso está sempre de volta, sempre nesse assunto, nós vamos continuar acompanhando. Agora a gente precisa falar de como a Câmara tratou essa semana a questão do meio ambiente, da Amazônia. A gente viu nas reportagens aí a audiência pública ontem. Hoje tem uma sessão solene pedida aqui pelo deputado delegado Pablo, em comemoração ao Dia Internacional da Amazônia. Deputado delegado Pablo, vou começar com o senhor. Como é que o senhor vê a mobilização da Câmara, do Congresso, em relação a esse tema tão importante? A mobilização ela tomou conta das nossas televisões, da nossa mídia convencional, da internet. Eu costumo até brincar e dizer que muita gente descobriu que a Amazônia existe. Ela já está aí há muito tempo e nós precisamos sim da conscientização desse parlamento e da nossa população brasileira do papel relevantíssimo que a Amazônia tem, não só para o Brasil, mas para o mundo. O dia de hoje é um dia de comemoração, é um dia de festa, porque é aniversário do Estado do Amazonas e também Dia Internacional da Amazônia. Para todos os amazonenses, 4 milhões de amazonenses que vivem lá, nos enche de novo de esperança, nos regozija novamente para garantir que o futuro do nosso Estado seja melhor, mas traz para nós também a pauta da responsabilização, a pauta de a gente entender que conservar, preservar também é levar utilidade para a Amazônia, porque o custo de se manter aquela floresta em pé, aquela fauna e aquela flora é pago pelos mais de 20 milhões de amazônidas que lá vivem e vivem sem as condições que a maior parte dos brasileiros possui hoje. Essa sessão solene vem não só para comemorar essa data, que é internacionalmente importante, mas para falar dessa problemática e para fazer que esse parlamento aqui traga soluções para esse tema nesse futuro que se descortina nos próximos anos. Deputado Gustavo Frutti, chegou a hora de medidas práticas para manter a Amazônia em pé? Sim, isso é sério, mas eu aproveito para cumprimentar pela sessão solene, pelo aniversário do Amazonas, o Dia Internacional da Amazônia. Mas por que isso gerou tanta polêmica? O presidente da República, a autoridade maior do país, acaba tomando atitudes e declarações que por vezes provocam uma polêmica de um tema sensível, que não é novo e que precisa, de um lado, a defesa da soberania, mas também uma visão de desenvolvimento sustentável, respeitando principalmente os moradores e profissionais de toda a região amazônica, que são já extremamente preparados. Mas quais foram essas polêmicas? Ao generalizar, dizendo que todas as ONGs têm alguma conspiração em relação à ocupação do solo, generalizando, com relação a desacreditar os dados do INPE, que foram reafirmados pela NASA, com relação a abrir mão do Fundo Amazônia, criando uma disposição com a Noruega, com a Alemanha, gerando inclusive uma disposição pessoal com o presidente da França. Então isso parece que como se fosse um sinal, ao criticar o modelo de fiscalização dos órgãos de controle, para que pessoas mal intencionadas, e aqui é bom deixar bem claro, que não se confunda isso com um produtor, mas com gente criminosa, e mesmo num período em que tradicionalmente há mais queimadas, se verificou um índice acima, bem acima da média, e com a possibilidade de que pessoas mal intencionadas tenham provocado também essas queimadas. Então, é necessário preservar a soberania, respeitar projetos de desenvolvimento sustentável, ouvir e respeitar decisões da população e de profissionais de toda a região amazônica, mas também
essas declarações acabam gerando uma polêmica, intensificam o debate e para alguns é como se abrisse um passaporte para utilizar de forma indevida um espaço que tem impacto, e nós vimos isso hoje no mundo. Bom, 30 segundos, deputado delegado Pablo, antes da gente mudar de assunto. Bem, é importante, como o nosso amigo parlamentar falou, que essa pauta veio para aqui, para o Congresso Nacional e para todo o nosso país, para que a gente possa falar que, independente de declarações de A, B ou C, das dificuldades reais que as populações da região amazônica possuem. Então a gente pode falar aí de que o presidente deu a declaração A, B ou C, mas o que existe mais importante é que a Amazônia estava sendo deturpada, ou por desconhecimento, ou por má fé, inclusive por governos estrangeiros, utilizando a Amazônia para misturar com a pauta econômica, utilizando a Amazônia para misturar com outras pautas que não têm a ver com o nosso país, como é a questão da soberania, querendo internacionalizar um patrimônio que é dos brasileiros, porque são eles que garantem que nós tenhamos, hoje em dia, a maior floresta nativa preservada do mundo, é a Amazônia. E esse custo, essa preservação, quem garante são as pessoas que lá vivem e que lá se esforçam todos os dias para que a floresta, a fauna e a flora fiquem em pé. Bom, deputados, um outro assunto que o Congresso começa a discutir agora é o orçamento. Chegou na sexta-feira o projeto de lei orçamentária da União para o ano que vem. E um dos assuntos ligados ao orçamento é a questão do teto de gastos, como é que fica o dinheiro do orçamento da União, estados e municípios para o ano que vem. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, falou ontem sobre essas possíveis mudanças na emenda do teto de gastos. Vamos ver. Nosso problema não está em discutir, né, o teto de gasto. Nosso problema está em discutir despesa. Nós temos mais ou menos 14% do PIB em previdência, 13% do PIB em funcionalismo e 6% do PIB em juros. 33% do PIB estão comprometidos. Nós temos que reduzir essa despesa. Então, você abrir o teto é você não tratar do problema, entendeu? Você esconder o problema e aumentar a despesa, aumentar o endividamento e gerar uma nova crise no futuro. É por isso que tem que manter o teto. Impossível mexer, vamos estressar esse problema e vamos resolver esse problema. O governo encaminha a reforma administrativa para que a gente possa ter um Estado que custe menos para o cidadão. Bom, o projeto do orçamento vai ser discutido na comissão de orçamento primeiro, comissão mista de orçamento com deputados e senadores, depois segue para o Congresso, normalmente até o final do ano é aprovado, porque vale para o ano que vem. Todos os parlamentares discutem, acompanham essa discussão. O deputado Gustavo Fruit, o senhor acha que é possível reduzir gastos? Como mexer nesse cobertor tão apertado do orçamento da União? Tem problema estrutural, que vem se acumulando, evidente, mas tem problemas também conjunturais. A questão do teto de gastos, como lá atrás a lei de responsabilidade fiscal, não foi pensada para cenários de crise. E num cenário de crise, além de haver uma redução da receita, há um passivo que vem se acumulando, mas há aumento de demanda. E nós vemos isso nos municípios, principalmente em área social, saúde pública, educação e assistência social. Há um aumento de demanda e não há fontes novas para financiamento. Esse orçamento, o que apresenta de novo, é que pela primeira vez nós vamos ter o menor índice de investimentos por parte do governo federal. Reitero, há questões estruturais, é o primeiro orçamento do atual governo, mas há também questões conjunturais de opção. A estimativa é que esse valor não fique próximo de 80 bilhões de reais. É expressivo, mas pouco para a realidade brasileira. Então isso vai gerar um intenso debate pelas declarações do presidente da Câmara, do ministro da Economia e hoje, lendo também declarações do presidente, dificilmente se irá alterar a regra de ouro de teto de gastos. Isso vai provocar um intenso debate, porque há aumento de demanda, mas há uma limitação para esse tipo de investimento. O fato é, o Brasil ainda não apresenta índices confortáveis de crescimento, o cenário internacional se apresenta também num momento de recessão e não há medidas efetivas e claras que possam assegurar, no médio prazo, pelo menos um ano, que haja uma melhora da economia. A expectativa é que isto ocorra, mas vai ser com uma limitação de investimento como nunca se teve no país. Deputado delegado Pablo, como é que o senhor vê, o que é possível fazer em relação a essa emenda de teto de gastos ou mudar o orçamento de outra maneira? Eu acredito que esse é um tema bastante importante. É preciso que a população brasileira saiba que o governo federal atual executa o orçamento que foi votado no ano passado. Por isso que tantas limitações foram impostas a mudanças efetivas e práticas, que é o que a população espera de todo novo governo. E por anos a gente vem tendo um aumento nesse teto de gastos que já levou o nosso país a um endividamento, tanto interno quanto externo, absurdo.
manter o teto de gasto é importante, mas a gente quer que o país tenha novos investimentos. Até por isso que esse debate, esse tema, ele nunca está desatrelado das reformas que essa Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão tramitando. Já passou a reforma da Previdência, a reforma tributária está na pauta e depois tem outras reformas muito importantes para serem colocadas e outras situações do dia a dia dos brasileiros que têm que ser colocadas aqui, que tem sim a ver com orçamento. Na hora que a gente mexe com a segurança pública, na hora que a gente reformula a saúde, na hora que a gente verifica aonde gastar melhor o nosso dinheiro, com certeza a gente vai garantir que esse teto de gasto seja respeitado. Então, além de você falar do volume de gastos, do volume de dívida que o nosso país pode ter, seja do governo federal, do governo estaduais ou municipais, é importante que haja essa reestruturação de como gastar para gastar melhor. Ok, deputado delegado Pablo, deputado Gustavo Frutti, obrigado pela entrevista. Vamos continuar acompanhando o orçamento da União aqui na Câmara, Vera.